Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho no Lar, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes de começarmos o nosso Evangelho, queremos convidar a todos para assistir às palestras públicas aos domingos, às 19 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini. E junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Agora vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, ao nosso Evangelho. Primeiramente vamos fazer a nossa oração inicial. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nos dê força e coragem para seguir o seu caminho, seguir os seus ensinamentos. Muito obrigada, que assim seja. O tema do nosso Evangelho de hoje é olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então nós vamos lembrar que Jesus nos ensinava através de parábolas e ele dizia: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver, que veja. Ele quer dizer que para quem tem olhos de ver, que nós devemos enxergar a vida além das aparências, enxergar na dor a oportunidade de exercitar a nossa fé, aproveitar as dificuldades para que nos tornamos mais fortes e mais soberanos. Então, para a gente não enxergar a dor que nós passamos, não ver a dor com desespero, mas ver como uma oportunidade de nos melhorarmos, porque às vezes nós precisamos de uma corrigenda mais severa, para que possamos exercitar melhor a nossa fé, possamos exercitar melhor a nossa religião, porque se nós vivermos num mundo onde tudo é perfeito, nós nos tornaremos pessoas muito frívolas, esqueceremos de Jesus, esqueceremos de Deus. Onde a gente enxergava somente a sombra, né, que a gente às vezes enxerga só coisa ruim, passar agora a enxergar oportunidades de reajuste. Então é através da dor que nos reajustamos, nos tornamos pessoas melhores. Quem tem ouvidos de ouvir, quando houve uma ofensa, vai lembrar que aquele que ofendeu, muitas vezes ele está precisando de ajuda, porque quem está com os bons sentimentos não solta palavras ruins. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando de um apoio. É assim que Jesus nos vê, com olhos de amor e com ouvidos de amor. Porque Ele está sempre pronto a nos escutar as nossas lamentações, a ver as coisas que nós fazemos muitas vezes de errado, né? E Ele está sempre pronto a nos acolher e nos perdoar, porque Ele nos olha com amor. Jesus traz um amor tão puro que vê além das aparências. Nós precisamos aprender com Jesus a ver além das aparências. Nós precisamos ver nas pessoas com quem convivemos, ver o sofrimento, a angústia de cada um e, através desse olhar de compaixão, procurar ajudar. Quando ouvimos calúnias, fofocas, saberemos que quem espalha essas calúnias, essas fofocas, são corações à procura de amparo, de apoio. Porque é aquilo que nós falamos, né? Quem está com o coração bom, com os bons sentimentos, não espalha coisa ruim. Jesus pede que aprendamos com Ele. Só aprenderemos se buscarmos entender e aplicar o seu Evangelho em nossa vida. Então, não é só ler o Evangelho, não é só estudar o Evangelho. É lógico que quando a gente estuda, a cabeça da gente vai se abrindo e a gente vai entendendo melhor, mas a gente tem que tentar aplicar no nosso dia a dia. Devemos amparar, servir e, sobretudo, perdoar para que possamos amar, né? Porque sem perdoar, se a gente tiver mágoa no coração, a gente não consegue amar. Nós também vamos nos tornar pessoas amargas, né? Aí como nós vamos poder ver com os olhos de amor e ouvir com ouvidos de amor?
devemos amar e aprender através dos nossos estudos, né? Porque quando a gente estuda, a gente entende melhor o Evangelho, vai melhorando nossos pensamentos vão se abrindo, né? Nós podemos, através dos nossos estudos, nós podemos encontrar a serenidade e o alívio, se aplicarmos o que aprendermos no nosso dia a dia. Jesus está conosco sempre, nós às vezes que não estamos com Ele. Nós nos afastamos dele quando sentimos raiva, quando sentimos mágoa, quando não perdoamos, quando revoltamos. Então a gente tem que aprender a melhorar os nossos sentimentos para trabalharmos os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir. Jesus nos deu um presente maravilhoso que é a natureza, né? Você acordar e ouvir o canto dos pássaros é uma dádiva, é um som que nos traz alegria, mas para isso temos que ter ouvidos de amor. Ver a natureza, observar a natureza, né? Nós vamos aprender com ela tantas coisas, né? Aprender o recomeço, né? Quantas vezes está tudo perto da minha casa. Tinha um ipê que ele foi atingido por um raio há uns 10 anos, uns 11 anos, mais ou menos. Aí esse ano ele floresceu, o ano passado também, mas esse ano ele floresceu de uma forma tão linda que nos encantou tanto, que aí eu fiquei pensando, né, como que a natureza é um exemplo para nós, né? Nós sempre podemos recomeçar, a cada dia. Quando a gente vê uma flor renascer, a natureza renascer, a gente tem a certeza que o nosso renascimento pode ser diário, né? Se nós estivermos só presos ao mundo material, aos problemas, passaremos pela natureza e não veremos nada, porque nós não teremos tempo, né? A gente precisa, aquela ânsia da gente querer ter mais, a gente não tem tempo nem de olhar, né? A gente não vai conseguir ver o pôr do sol, o nascer do sol, a lua, a gente não vai conseguir ver nada, né? A gente não vai conseguir nem observar as pessoas que convivem conosco. Então, para a gente ver, a gente tem que estar com o coração melhor, né? Temos que desenvolver a sensibilidade através do nosso trabalho interior, os nossos sentimentos. Nós temos que melhorar os nossos sentimentos para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tirar a sombra do nosso coração, abrir o nosso coração. Quando nós tiramos a sombra do nosso coração, nós também tiramos a sombra dos nossos olhos. Cada um de nós verá o mundo conforme a sua luz interior. Então, conforme aquilo que estiver dentro de nós. Ou nós veremos sombra, ou nós veremos luz. Guardar sombras dentro do coração, que são os sentimentos que a mágoa, a inveja, o orgulho, a vaidade e tantos outros sentimentos contrários ao amor e à caridade, nos impedirá de ver a luz. O auxílio sempre chega para nós temos que exercitar a nossa fé, temos que exercitar a nossa esperança, né? E depende muito do nosso mundo interior para a gente conseguir ver esse auxílio, porque se a gente às vezes fica tão preso aos nossos problemas, ao nosso mundo material, às nossas escolhas diárias, que a gente não consegue nem ouvir a ajuda que recebemos, nem ver e nem ouvir. Cada um de nós constrói a sua morada interior. Como que nós estamos construindo a nossa, né? Como que nós estamos construindo a nossa morada interior no nosso dia a dia? Porque nós nos preocupamos muito com a morada exterior, mas nós esquecemos do principal, que é a nossa morada interior. A caridade com amor, ela nos traz muita luz. O estudo nos esclarece e também nos traz luz.
A oração é tão poderosa. Ela nos ajuda a sintonizar com Deus. A oração nos dá confiança e nos dá esperança. Aqui eu gosto muito de um autor que ele chama Rubem Alves, que é um filósofo mineiro, que ele já desencarnou, mas eu gosto muito dos livros dele. Ele tem uma forma de escrever muito bonita, ele gosta muito da poesia. Ele tem um texto que chama Escutatória. E tem uma parte desse texto dele que fala o seguinte: para ouvir, nós temos que ter silêncio dentro da alma. Então nós temos que construir a nossa morada interior melhor, né? Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais sutil e constante de nossa arrogância e vaidade. Porque às vezes uma pessoa chega perto de nós e nós falamos assim: nossa, mas nós nem estamos escutando, né? Nós nem estamos escutando porque está falando tanta bobagem. Mas aí isso é o quê? Arrogância, é vaidade. Nós temos que escutar, aprender a escutar com a alma, com o amor, né? Então, vamos lembrar que para ter bons olhos precisamos ter bons sentimentos, cultivar em nós a nossa paz interior. E para ouvir, com a alma também, nós precisamos ter bons sentimentos, cultivar a nossa paz interior. Então, que essa semana nós começamos a lembrar da nossa morada interior, que é tão importante, que vai nos trazer tanta paz, essa construção da paz dentro de nós, que a gente tem que fazer diariamente e eternamente. Muito obrigada a todos, que todos tenham uma ótima semana e que assim seja. Graças a Deus.